TV Câmara, Campinas. Olá, muito boa tarde para você que acompanha ao vivo a TV Câmara Campinas. Começa agora a primeira parte da 38ª reunião ordinária. Hoje vai ser discutido o encarceramento da juventude negra. O debate marca o dia de luta contra o encarceramento da juventude negra, que está inserido no calendário oficial do município. O encontro é presidido pela vereadora Mariana Conte. Boa noite. Nós estamos dando início, então, à primeira parte da sessão, que tem como tema a marcar o dia de luta contra o encarceramento da juventude negra. Esse dia entrou no calendário oficial, é o dia de hoje, dia 20 de junho, por um projeto de lei que foi aprovado e já foi sancionado, e virou a Lei 15.502, projeto este da minha autoria. Na noite de hoje eu tenho o prazer de receber a Magali Mendes. A Magali é moradora do Parque Osiel, é promotora legal popular e também faz parte do Festival Comunitário Negro Zumbi. Obrigada, Magali, pela presença. Eu acredito que é muito importante a gente trazer esse evento para essa casa, para que a gente possa marcar e lembrar dessa que é uma questão tão séria no nosso país, que é o encarceramento da juventude negra. Eu gostaria também de lembrar que hoje, dia 20 de junho, também é o Dia Mundial dos Refugiados. E esse é um tema que está na ordem do dia. A mídia do Brasil inteiro e a mídia mundial tem publicado cenas horrendas, deprimentes, do que está acontecendo na fronteira dos Estados Unidos, por conta da política de controle de acesso dos refugiados do presidente Donald Trump, e o que está impactando, inclusive, né, na vida de todas as pessoas, mas principalmente na vida de crianças. Nós pudemos acompanhar as cenas de crianças enjauladas, encarceradas, separadas dos seus pais, cenas extremamente lamentáveis, que são de uma crueldade sem tamanhos. E, infelizmente, em pleno século XXI, nós temos aí o desprazer de ver aonde vai essa política irracional, essa política desumana de um governo tal como o governo do Donald Trump. Então, também aqui estendo esse momento para a gente também discutir e contrapor em relação a lembrar do Dia Mundial dos Refugiados e contrapor em relação a essa que é uma tragédia humanitária sem tamanhos que está acontecendo no mundo. Bom, dia de luta contra o encarceramento da juventude negra, nós tivemos aí a iniciativa de apresentar esse projeto. Esse projeto foi apresentado numa campanha nacional, porque dia 20 de junho do ano passado era o dia de julgamento do habeas corpus do Rafael Braga. Rafael Braga, jovem, morador em situação de rua e negro, que foi preso durante os protestos de 2013, preso por portar um pinho-sol, e estava encarcerado. Muito embora haviam todas as evidências, havia inclusive um parecer da Polícia Civil mostrando que não havia como você fazer, porque a acusação era que ele estaria utilizando aqueles produtos para fabricar bomba, mas o próprio parecer da Polícia Civil mostrava que não havia condição de fabricar bomba com um pinho-sol. Então, na verdade, essa foi uma campanha que ganhou o Brasil, e nós fizemos, então, a iniciativa de apresentar esse dia, porque o Rafael Braga ele trazia e escancarava essa que é uma política que, infelizmente, predomina no Brasil, que é uma política racista de encarceramento. Quando a gente vê aí os dados, o Brasil é a 4ª maior população carcerária do mundo, e a grande parte dela é jovem negra. 55% dos encarcerados têm até 29 anos e 61% é negra. E o estado de São Paulo é o estado com maior taxa de encarceramento de negros no país. Em 7 anos, a população carcerária subiu 74%. Isso traz um fenômeno que tem sido discutido como encarceramento em massa,
que é uma política que sustenta aí financiamento, sustenta toda a máquina, toda a indústria da segurança pública e reproduz o racismo, reproduz o preconceito. Se a gente for pensar que 40% dos presos hoje no Brasil são presos provisórios, que estão aguardando julgamento. E se a gente levar em conta que grande parte desses presos são jovens negros de baixa renda, baixa escolaridade e que têm um acesso dificultado à justiça. A grande parte dos presos no Brasil não tem condições de pagar escritório de advocacia, não tem condições de se defender e são encarcerados, esquecidos, numa situação de superlotação dos presídios, numa situação de desumanização, de alastramento de doenças como a tuberculose, ou seja, de condições desumanas e com que propicia também a entrada aí do crime organizado e de vir uma grande escola de recrutamento do crime organizado. A gente sabe que essa é uma política que vem sustentando os financiamentos da segurança pública e que traz um impacto muito grande na vida das populações negras. E, para isso, eu acho que é muito importante passar a palavra, né? Vou passar a palavra já para a Magali, para que ela fala. Magali é militante do movimento negro, moradora do Parque Osiel, tem todo um trabalho aí junto à juventude. Eu acho que é importante que a Magali comente aí, né, a importância de trazer esse tema aqui na Câmara dos Vereadores e a importância da gente criar mecanismos para combater essa política de encarceramento em massa e dar perspectivas para a nossa juventude, para a juventude negra, para que a gente possa mudar essa situação. Obrigada, Mariana. Eu queria agradecer o convite e queria, como moradora de Campinas, não ousaria dizer cidadã, mas como moradora de Campinas, eu queria agradecer todo o trabalho que você, como vereadora, tem feito em prol das mulheres, em prol da juventude, e acho que estar aqui hoje para falar da juventude negra encarcerada e essa política de encarceramento é importante nessa casa, porque essa casa representa Campinas. Então, pensar a juventude negra e a falta de políticas públicas que o Brasil, de uma forma geral, e Campinas, de forma específica, não tem feito para que essa juventude tenha acesso aos benefícios sociais, é importante, porque, se é verdade que a educação e a cultura propiciam com que a juventude, a infância e a juventude tenham menos problemas e mais acesso, então isso está faltando nessa cidade. Então, eu queria, falando em cultura, eu queria aproveitar para dizer que hoje é um dia muito triste para Campinas, né? Ontem morreu um dos maiores culturalistas de Campinas, nosso amigo Alceu Estevam, que era um dos coordenadores do Grupo Urucungos, Puitas e Quigenges, e que é um grupo que fez muito pela juventude. Então, assim, pensar que a cultura transforma, que a cultura aponta caminhos, é entender o que um homem negro como este, fundador de um grupo dessa importância, né, que é o Urucungos, o que ele fez pela nossa juventude, né, e o que ele fez e o que o setor público de Campinas deveria ter feito também, e que pode fazer. Né? Porque, para se fazer política pública, é necessário vontade. Né? E nós, pobres, nós, negros, como uma população que paga imposto também, é nosso direito. Né? Então, eu queria iniciar falando isso, porque acho importante que a gente pense soluções coletivas. Né? E pensar soluções coletivas é entender que esse encarceramento é uma política histórica, né, que não nasce hoje. Né, é uma política que nasce no pós-abolição.
né? E Campinas foi a última cidade a abolir a escravatura no Brasil. Né? Então, pensar nisso é pensar que essa falta de vontade política é uma falta de vontade política histórica e que nós temos que corrigir. E aí, quando a gente pensa que é uma falta de política histórica, a gente pensa que aos nossos jovens não têm sido dadas oportunidades. E se nós não temos oportunidades, se nós não temos oportunidades iguais, então nossa vida também vai ser diferente. Então, é essa a reflexão que a gente tem que fazer. Né? Porque, senão, as pessoas vão dizer que os jovens estão encarcerados porque querem. Né? E se eu lembro muito bem do que o Nelson Mandela disse, ninguém nasce racista, as pessoas se tornam racistas. Então, também, ninguém nasce fora do eixo, as pessoas ficam fora do eixo. E se as pessoas entram por esse caminho ou saem desse caminho, é por oportunidades ou por falta de oportunidades. Né? E aí, eu tenho convicção como mãe que existe hoje no Brasil um perfil para o encarceramento dos jovens. Né? E um perfil de ordem racista. Né? O perfil daquele que se entende como mau elemento é o perfil do jovem negro. Então, antes dele falar, antes dele provar, ele já vai para a justiça, ele já vai preso. Né? Nós tivemos um caso muito gritante há uns 2 anos atrás, aqui no Bandeiras, de um rapaz que estava indo para a casa da namorada, ele estava de moto, a moto dele, ele tinha trabalhado o dia inteiro e ele foi pego porque tinham assaltado a casa de alguém e o perfil era o dele. Só que o perfil que foi dado era um jovem de shorts, tectel, que é o que toda a juventude usa. Então, assim, não existia um perfil. Né? O perfil era a cor dele. Um jovem negro que tinha trabalhado o dia inteiro, um jovem negro que estudava, foi preso porque estava com o perfil de um shorts. Né? Então, essas coisas, para nós que somos mães, são coisas muito doloridas. Né? A gente não cria nossos filhos para ir para a cadeia. E nossos filhos têm que ter na mesma medida, a oportunidade de se defender, porque ninguém é culpado segundo a lei brasileira, né? Todo mundo tem direito à defesa. Né? E os nossos filhos, primeiro, são presos para depois se provar que eles são ou que não são culpados. Então, eu fico imaginando que isso não é uma coisa que nasce hoje, isso é uma coisa histórica. Né, que nasce no pós-abolição, que nasce com a pretensão de tornar os homens negros homens que não estejam dentro do perfil do poder brasileiro. Então, não é à toa. Né? Quando a gente pensa que a maior parte dos nossos jovens não tem acesso à escola, não tem acesso aos bens sociais, a gente só pode acreditar que essa é uma política proposital. Quando a gente pensa que os nossos jovens que não estão presos têm a possibilidade de serem mortos a qualquer momento, a gente só pode imaginar que isso é uma política de Estado. E aí, como mãe, nós somos reféns disso também. Né? Porque nenhuma mãe gera um filho para morrer. Né? E hoje, no Brasil, o número de mães que sofrem a morte dos filhos assassinados, né, é um número enorme. Não é à toa que existem as mães de Jacari, as mães de Maio, e, infelizmente, a nossa cidade não é diferente.
né? Há 15 dias atrás, morreu uma senhora, da qual a gente chamava de Mãe Isabel, que morreu fruto da depressão da morte de um filho, que também saiu para ir para a casa da namorada e que, no outro dia, pelo jornal da manhã, ela descobre que o filho tinha sido morto. E o filho dela foi morto 2 vezes. Né? Ele foi morto pelo tiro e ele foi morto porque a imagem dele foi detonada como marginal, que ele não era. E a depressão tomou conta dessa senhora e ela acabou morrendo porque não tinha como provar, limpar a imagem do filho, que era um jovem de 20 e poucos anos. Então, isso é muito sério e isso não está fora da nossa região. Né? Nós do interior de São Paulo temos a mania de dizer que é só no Rio de Janeiro, na capital, que acontecem essas coisas. Mas não é. Né? Acontece do nosso lado. Bairros, regiões como a que eu moro, a região sul, é uma das regiões mais pobres de Campinas e que a violência contra os jovens está colocada todo dia. O encarceramento dos jovens está colocado todo dia. Né? Também é a região que tem menos política pública. Então, assim, nós temos que pensar nisso, porque se a gente não pensar nisso, cada dia mais os jovens serão vítimas e nós, mães, seremos vítimas também. Né? Porque todo jovem, para nós, todo jovem negro, são jovens que representam as nossas famílias. Né? Então, para nós é muito importante que se olhe. E aí, o meu agradecimento a você de colocar esse dia em pauta nessa casa, porque é a partir daqui, do meu ponto de vista, é a partir daqui que se começa a pensar políticas públicas para a juventude no geral e para a juventude negra em específico. Né? Então, nós necessitamos disso. Nós necessitamos, inclusive, de recuperar a imagem histórica de Campinas como a última cidade a abolir a escravatura e colocar ela no primeiro lugar da cidade que pensa políticas públicas para a juventude. Né? É o inverso. Estou dizendo isso acreditando que Campinas é capaz de fazer isso, de recuperar seu papel histórico. Eu estou dizendo isso como mãe de jovens de 25 a 30 anos, que são jovens que estão na linha da morte. E como é que vive uma mãe que sabe que seu filho pode sair, pode não voltar porque foi preso ou porque morreu? É assim que nós, mulheres negras, vivemos nesse país. É assim que nós, mulheres negras, vivemos em Campinas. E eu não tenho problema de dizer isso porque amigas minhas perderam seus filhos. Amigas minhas, mulheres negras como eu, perderam seus filhos. Mulheres negras como eu tiveram seus filhos encarcerados. Então, eu penso que é um momento de Campinas recuperar essa imagem. Né? E recuperar essa imagem, inclusive, dentro das estatísticas. Nós, aqui em Campinas, precisamos saber como é que está essa situação. Né? No Brasil, houve a CPI do encarceramento e do genocídio da juventude negra. Aqui em Campinas, nós precisamos ter dados concretos com relação a isso. E aí eu quero estar errada. Infelizmente, eu tenho certeza que eu não estou errada, mas eu quero estar errada. Porque quando a gente tiver dados é que a gente vai poder confrontar com a realidade. Uma cidade que tem 3 universidades de ponta, que tem pesquisadores, que tem gente para fazer leitura do que acontece, merece ter esses dados para que a gente possa confrontar com aquilo que a gente está dizendo. Então, eu acho que é uma obrigação de Campinas ter isso. E nós não vamos sossegar enquanto isso não for feito.
Nós precisamos, como mãe, como humanas, pensar e acreditar que os direitos humanos dos nossos filhos serão garantidos. Né? Campinas não pode violar o direito dos nossos filhos. Nossos filhos têm o direito à defesa. Nossos filhos precisam ter o direito a ter acesso aos bens, aos benefícios públicos. Os benefícios públicos não podem ser só de um setor da população e só de um setor da juventude. Ele precisa ser para todos e para todas. Né? Então, eu falo isso com muita emoção, porque, como mulher negra, é isso que eu tenho visto. Né? E eu falo isso sem medo nenhum, porque nossos filhos é nosso maior patrimônio. Nós não temos outros bens que não sejam nossos filhos. Né? E nós não estamos aqui para ser julgadas se temos poucos ou se temos muitos filhos. Isso não é problema do Estado. O problema do Estado é garantir o direito dos nossos filhos e o nosso também. Né? E, se a prevenção é possível, então nós queremos contribuir nisso também. Mas nós queremos ver os nossos direitos garantidos. E não queremos ser criminalizadas por isso. Né? Para mim, como mulher, as mulheres têm que ter o direito de ter quantos filhos quiser ou não ter. Mas, quando nós temos filhos, nosso filho e nossas filhas são também responsabilidade do Estado. Porque, assim como todo mundo, nós também pagamos imposto. O nosso quilo de arroz e o imposto que está embutido nele é o mesmo imposto que de uma pessoa rica. Não existe um imposto menor para o arroz e para o feijão do pobre e da pessoa rica. É o mesmo imposto. Então, nós temos que ter esse direito garantido. E acho que essa casa é que pode garantir isso para a gente. E, a partir do momento que nós, mulheres, passamos por isso, estão nos matando um pouco também. Então, pensar como é que garante a vida das mulheres, e isso, jovem, juventude negra, é problema de mulheres negras, a nossa luta, o nosso feminismo passa por aí. Então, a nossa cidade, que se diz tão preocupada com a vida das mulheres, precisa garantir isso também. Garantir a vida das mulheres negras e pobres e da periferia é garantir a vida dos nossos filhos e das nossas filhas, né? Que estão sem política pública nenhuma. Né? E política de prevenção, política de garantia, política de vida. Né? Então, eu penso que é esse o caminho que nós temos que tomar. E nós temos disposição de contribuir, mas nós precisamos de vontade política concreta. Nós estamos cheias de palavras, nós queremos vontade política concreta. Né? E nós estamos aqui para defendê-los, e nós estamos aqui para contribuir também. E nós, mulheres pobres, negras e de periferia, quando nós pensamos na juventude, nós não estamos pensando só nos nossos filhos, nós estamos pensando em toda a juventude. Em toda a juventude. Agora, o que nós não queremos mais é que culpabilize nossos filhos. Né? E aí, assim como o Rafael Braga era um jovem trabalhador, né, um jovem que não teve acesso a um monte de direitos, nossos filhos também são assim. Né? E aí a gente não dá mais para ter essa experiência de ter tanto tempo o jovem encarcerado para depois provar que ele não era culpado. Né? E aí acho que, no momento que a gente tem os órgãos públicos, eles precisam ter responsabilidade com isso. Eles precisam ter responsabilidade com isso. Não dá para culpabilizar a gente por uma falta de política do Estado. Não somos nós, é o Estado que não tem sido responsável com as pessoas. E aí, nesse dia que a gente quer, o dia que tiver essa responsabilidade, é que a gente quer se considerar cidadã. Né? E, por enquanto, a gente não é.
né? E em algum momento diziam que a gente é cidadão e cidadã de segunda categoria. Nesse momento, nós nem cidadãs e cidadãos somos. Nós queremos passar para esse status de cidadã. E, para passar para esse status, a garantia de direitos dos nossos filhos precisa estar em pauta. Né? A gente não pode mais, e eu não quero nem falar das condições das penitenciárias, eu quero dizer só que nós precisamos nos responsabilizar para que nossos filhos não entrem nessas penitenciárias. É isso que a gente precisa garantir. Né? Eu sou daquelas que penso que não é necessário ter penitenciárias. Que se a gente trocasse uma penitenciária por escola, a gente teria muito mais resultado no futuro. Né? Se a gente trocasse uma penitenciária por trabalhos culturais, como fazia nosso amigo Alceu, nós teríamos muito mais resultado social. Né? E aí o que a gente espera é que a gente tenha uma Campinas justa e igual para todas e para todos. Né? E que a gente garanta o direito das meninas e dos meninos. Né? Uma cidade de 1.200.000 pessoas como é Campinas, uma cidade rica como é Campinas, uma cidade com centros de excelência como é Campinas, não pode se permitir ter jovens tão vulneráveis. Né? E aí eu penso que o caminho é a gente ter política séria. Né? A gente ter política mesmo de enfrentamento, mas no enfrentamento no sentido positivo. Não é enfrentamento no sentido punitivo. Né? A gente precisa desconstruir a imagem do bandido e do marginal com relação à origem e à cor da pele dele. Nossos filhos não são marginais. Nossos filhos são jovens e eles necessitam ser tratados como jovens. Né? Jovens que têm direito de sorrir, de brincar, de trabalhar, de estudar e de ser o que eles quiserem ser. Né? A gente também não pode ter uma caixinha onde a gente coloque esses jovens e diga, você só pode ser isso. Ele tem que ter o direito de ser o que ele quer ser. Se ele quiser ser um bom marceneiro, que seja. Se ele quiser ser um bom médico, que seja. Se ele quiser ser um advogado, que seja. E, se ele quiser ser um pedreiro, que ele tem o direito de ser também. Né? Nós acreditamos num mundo onde as pessoas possam fazer aquilo que é dom delas e que elas querem fazer. Elas não podem ser colocadas em quadradinhos onde elas não possam fugir daquilo. Então, e para isso, é nesse momento que vai se diminuir o número de jovens no presídio, quando eles tiverem, de fato, oportunidades iguais. Né? E pensar nisso é pensar que tem muito para se fazer. Agora, é possível fazer, é necessário fazer e precisa querer se fazer. E, nesse sentido, vou encerrar por aqui. Queria agradecer outra vez você, Mariana, porque penso que você é uma jovem que tem olhado para essas questões na cidade. Né? A importância da gente, daqui para frente, pensar que este país já foi dirigido por pessoas de idades que não corresponderam. Então, chegou a vez da gente investir na juventude. Então, eu espero que esse ano, nas eleições, as pessoas elejam pessoas mais jovens, elejam mulheres, elejam pessoas negras e que, daqui a 2 anos, aqui nessa cidade, a gente também passe por essa experiência. Né? Porque já foi demonstrado que esse modelo que nós temos não nos serve. Então, quem sabe vocês jovens, né? E eu aposto muito que isso vai acontecer, né? Eu não tenho partido nenhum, não faço parte
dessa fileira, mas eu penso que a gente precisa investir em vocês, jovens, que vocês nos representem daqui para frente, porque me parece que a representação na idade, na cor e no gênero que está colocado não nos levou a lugares muito distantes, né? Então, eu queria pensar que chegou a vez da gente investir na juventude, na juventude feminina, na juventude negra e na juventude em geral, né? Se nós tivermos a possibilidade de errar e acertar, que vocês tenham também, né? E a gente acreditar que é só vocês que vão mudar esse país, né? Acho que é isso, Mariana. Obrigada, Magali. Eu agradeço imensamente esse depoimento, é um depoimento importante para a gente aí marcar o dia de luta contra o encarceramento da juventude negra, e a Magali lembrou muito bem que é o encarceramento e o genocídio, né, o mapa da violência que foi publicado nesse ano, mostrou muito bem como o assassinato da juventude é uma política racista, uma política de Estado, e o jovem negro tem sido culpabilizado pela violência, mas ele é a maior vítima da violência. É a maior vítima, quem mais sofre com a violência é o jovem negro. E eu acho que é muito importante você colocar esse depoimento. Conte com a gente tem feito aí um enfrentamento grande, um enfrentamento no bom sentido. Até é curioso, porque hoje está na pauta a votação da lei orçamentária, e para você fazer política, você precisa de vontade e precisa de financiamento. Estamos fazendo uma disputa do financiamento da cidade, porque o financiamento da cidade precisa corresponder às necessidades, precisa ter financiamento, investimento de políticas de combate à violência de gênero, racial, LGBTfóbica, investimento nas áreas sociais. Infelizmente, eu apresentei várias emendas, elas foram rejeitadas, mas nós vamos continuar lutando, brigando, para que a gente possa, a maioria da população, porque mulheres, negras, LGBTs, jovens, se somarmos todos, somos maioria da população, somos minoria em termos de representatividade, mas somos maioria da população, para que a gente possa ter e decidir sobre o controle da nossa cidade e o próprio investimento na nossa cidade, a distribuição do orçamento. E gostaria de lembrar também da campanha do Racismo Todo Dia, uma campanha que está acontecendo contra o racismo em estabelecimentos comerciais, que a gente sabe que também é uma questão que a população negra sofre todo dia, né? Esse perfil do suspeito, né? Um perfil, como você bem lembrou, um perfil construído aí, originado nesses mais de 300 anos de escravidão e de uma abolição que não trouxe, não reparou, né, tudo aquilo que a população negra sofreu, e que, baseado no preconceito que a gente vê todo dia, no preconceito alimentado por essa política racista que, infelizmente, a gente ainda tem. Estamos fazendo essa campanha para que a população negra não seja seguida nos mercados, no estabelecimento, não seja abordada sobre a acusação de estar cometendo furto, sendo... como você bem falou, como você primeiro pune, você primeiro constrange, e depois você ouve ou prova qualquer tipo de situação. E aí eu gostaria de, para encerrar, um poema que a Cristiane, que é a minha chefe de gabinete, advogada, ela sempre coloca e ela sempre fala, que é um poema do Solano Trindade. O poema é assim: lincharam um homem entre os arranha-céus, li num jornal. Procurei o crime do homem. O crime não estava no homem, estava na cor da sua epiderme. Então, com esse poema, eu encerro e dizer que a gente vai estar lutando para combater o racismo e para a gente poder dar perspectiva para a nossa juventude. Obrigada, Magali. Obrigada por vocês que estão nos acompanhando. Olha isso, Mariana. Nossa, eu tive que me controlar para não falar merda.
Terminou agora há pouco, então, a primeira parte da reunião ordinária que discutiu o encarceramento da juventude negra, que ao meu lado está a vereadora que presidiu a reunião, vereadora Mariana Conde. Vereadora, foi falado muito sobre a juventude que está encarcerada e diz que aqui é um primeiro passo para o que pode começar de política pública. O que deveria ser feito para melhorar esse encarceramento da juventude negra? Para reduzir o encarceramento, né? Precisa ter investimento, você precisa garantir investimento em educação, em cultura, você precisa ter política de combate à violência e a gente precisa ter política de combate ao racismo. Infelizmente, o racismo é uma marca da nossa sociedade. Boa parte da juventude, a gente viveu um boom de encarceramento de jovens negros, 40% deles estão aguardando julgamento, ou seja, não existe prova contra esses jovens. A gente tem uma dificuldade desses jovens acessarem a justiça, então precisa ter investimento, por exemplo, nas defensorias públicas, a gente precisa ter democratização da justiça e a gente precisa apagar de uma vez esse preconceito que ronda e que justifica aos olhos da sociedade, que legitima como se os corpos negros fossem corpos de menor importância, né? A gente precisa dar perspectiva para essa juventude e isso precisa de investimento. Para você realizar política precisa de investimento, por isso que a gente precisa discutir investimento sério no município, nos estados, na federação, em saídas e políticas para a juventude. E é importante lembrar que essa questão é histórica no nosso país, né? Sim, a gente tem um país aí com mais de 300 anos de escravidão negra e indígena. A gente teve um processo de abolição no qual os negros foram libertos, mas não houve reparação desses 300 anos de escravidão. Os negros foram jogados no mercado de trabalho sem ter o direito à posse da terra, foram jogados no mercado de trabalho, tendo que competir em condições muito desfavoráveis com os migrantes europeus que vinham para cá, ou seja, que acabavam tomando os melhores postos de trabalho, e foi uma política na época, após a abolição, uma política de higienização, de embranquecimento. Isso se construiu um estigma sobre a população negra, que é o estigma que nós temos até hoje, do preconceito. Acho que é importante dizer do grande avanço que foi a aprovação da política de cotas. A Unicamp, aqui em Campinas, aprovou a política de cotas. Nós fizemos várias atividades aqui no plenário, aqui nessa casa, em defesa da política de cotas para negros e indígenas. Isso é uma dívida que a nossa sociedade tem com a população originária, afrodescendente, com a população indígena, e que a gente precisa aqui fazer essa reparação. Tá certo, vereadora, obrigada pelas informações. Terminou então agora há pouco e daqui a pouco você confere a 38ª reunião ordinária. TV Câmara, Campinas.